Olá, como vão? Eu sou o Rafael Cajazeira e você está no Tecnologia das Coisas. E sejam bem-vindos ao canal. Se inscrevam, aperte o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo do canal e fique à vontade para deixar um comentário. E se gostar, deixe um joinha, pois é muito importante para reforçar o canal. E vamos para o vídeo. Resolvi buscar a origem da tecnologia, que está consequentemente atrelada à história da evolução da humanidade. A tecnologia foi um divisor de águas entre o homem primitivo e simples sobrevivente, e o homem curioso e agente modificador de ao seu redor pela necessidade da sobrevivência. Um criador de novas coisas, sempre tendo a tecnologia como ferramenta. Isso porque, no século XIX, existia a noção de que a história só poderia ser feita por meio de documentos escritos. E assim, todos os acontecimentos anteriores ao surgimento da escrita ficaram conhecidos como pré-história. Após descobertas arqueológicas de cavernas que nunca antes exploradas no período contemporâneo, acharam nessas cavernas pinturas rupestres. Após terem feito o data carbono para identificar a data dessas pinturas, descobriram que elas pertenciam a outro período mais antigo. E esse nunca antes foi registrado pela escrita. Então o homem chamou esse período de pré-história, que seria a história antes da história registrada pela escrita. A pré-história, sem dúvidas, é uma época que ninguém imagina o quanto foi tecnológica para o período. A época acompanha a evolução da Terra e do homem e de todos os seres vivos. Porém, os estudos da pré-história permitem-nos acompanhar o desenvolvimento e a evolução dos primeiros hominídeos, até o surgimento de ferramentas que possibilitaram o aperfeiçoamento no estilo de vida dos seres humanos. E essas ferramentas fizeram uma grande diferença na vida primitiva. Isso possibilitou ajudá-los a se defender, pescar, caçar e cultivar a terra. Uma curiosidade sobre a pré-história é que o homem primitivo agia instintivamente. E no momento que ele começou a pensar, o mesmo começou a utilizar ferramentas a seu favor, como meio de sobrevivência. Podemos dizer sobre isso como uma famosa frase: penso, logo existo. A frase icônica pertence ao filósofo francês René Descartes. Antes de entender de como o homem iniciou a usar suas primeiras ferramentas e então começou a aperfeiçoar essas ferramentas em tecnologias pré-históricas a seu favor, precisamos entender um pouco do período e da história. O período da pré-história, segundo a literatura, compreende de 200.000 a.C. até 4.000 a.C. e está dividida entre o Paleolítico, Mesolítico, período intermediário, e Neolítico, e por final, Idade dos Metais. Antes de continuar, peço que se inscrevam no canal, aperte o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo do canal e fique à vontade para deixar um comentário. E vamos lá! O período paleolítico se estendeu de 2,6 milhões de anos atrás até 10.000 a.C. Nesse período, os hominídeos utilizavam-se de pedra para produzirem ferramentas necessárias à sua sobrevivência. O Paleolítico também ficou conhecido como a Idade da Pedra Lascada. E como era o ambiente dos primeiros hominídeos encontraram? Nesse ambiente, segundo os estudos científicos, sabe-se que as temperaturas da Terra eram bem menores, o que obrigava as populações hominídeas a viverem dentro de cavernas. E nessa época, os primeiros hominídeos não tinham noção nenhuma de técnicas de cultivo agrícola e criação de animais, o que limitavam as suas atividades subsistentes à pesca, à caça e à coleta de frutos. E essas práticas impediam a sedentarização, ou seja, eles eram nômades, que significa dos primeiros grupos humanos que se deslocavam constantemente até achar um novo local que continha condições para ele manter suas práticas de caça, pesca e a coleta de frutas. Em resumo, o Paleolítico é marcado pelas condições rústicas em que os hominídeos sobreviviam primeiramente
Essa sobrevivência dependia da caça de animais e da coleta de frutos e raízes da natureza. E esse estilo de vida baseado na caça, pesca e coleta significa que o homem era nômade, isto é, mudava-se sempre de lugar. Mas foi a partir daí que o homem começou a usar suas primeiras tecnologias. Como nessa época as temperaturas eram bem baixas, o homem começou a observar os animais que não sentiam tanto frio como ele. E então, em algum momento, pensou: se tivesse essa pele desse animal, não vou sentir tanto frio. E a partir disso, os hominídeos começaram a arrancar as peles de animais e usar por cima do corpo, para então se proteger das baixas temperaturas. Outra informação interessante é pensar de como os hominídeos faziam para comer após uma caçada. Simplesmente era tudo no dente. Como ele era rústico, lascava tudo usando a própria mandíbula. Isso fazia com que seu cérebro não tivesse tanto espaço para se desenvolver. Mas em algum momento, o homem começou a usar pedras para lascar e até usar para cortar peles de animais, para usar para se aquecer, e observando que poderia quebrar uma pedra na outra para deixar mais pontiaguda, mais afiada, cortante como igual uma faca, o que acabou virando uma excelente ferramenta, uma tecnologia usada em seu favor para desfiar e cortar. Mas não para por aí. Segundo historiadores, entre 1,8 milhões a 300 mil anos atrás, um Homo erectus, um ser com raciocínio mais evoluído, descobriu que se fizesse fricção entre duas pedras, esfregando uma na outra, ele conseguia produzir uma faísca, que se colocar em algum lugar de fácil combustão, pegaria fogo normalmente. Ainda tem uma teoria que os primeiros hominídeos tiveram seu primeiro contato com fogo pela queda de raios. A descoberta do seu domínio é considerada, na comunidade científica, a primeira tecnologia do mundo. Para os povos antigos, a criação do fogo e o seu descobrimento é um fator totalmente tecnológico e que revolucionou toda uma era. O domínio do fogo foi uma das maiores conquistas tecnológicas do homem primitivo, e o seu domínio trouxe ao mesmo uma mudança significativa em toda a sua evolução. A sobrevivência humana não foi mais a mesma após o controle do fogo. Conseguiam se proteger do frio, esquentavam os alimentos e ainda eram capazes de espantar animais ferozes. Ainda tem mais alguns detalhes de outros períodos da pré-história, do Mesolítico, Neolítico e a Idade dos Metais. Mas vou deixar para que vocês digam se querem uma parte 2 desse vídeo, com esses períodos. Deixe aqui nos comentários. Enfim, é isso. Espero que tenham gostado e se gostaram, não se esqueçam de deixar um joinha para reforçar o canal. E deixe nos comentários o que acharam do vídeo. Obrigado a todos e até mais.